Você sabia que as estradas romanas foram muito mais do que obras de engenharia? Elas foram, de certa forma, instrumentos silenciosos de transformação espiritual na história da humanidade. No auge do Império Romano, estima-se que existiam mais de 400 mil quilômetros de estradas, sendo cerca de 80 mil pavimentados com técnicas avançadas para a época. Essas vias não eram improvisadas, seguiam padrões rigorosos de construção, com várias camadas de pedra, drenagem eficiente e traçados planejados para resistir ao tempo e às intempéries. Algumas delas, como a famosa Via Ápia, ainda hoje impressionam arqueólogos e historiadores pela sua durabilidade. Esse sistema viário conectava regiões distantes como a Espanha, a Gália, a Ásia Menor e o Oriente Médio, criando uma verdadeira rede que unificava o mundo conhecido. Mas o que isso tem a ver com o cristianismo? Tudo! Foi nesse contexto que surge a figura de Paulo de Tarso, um dos maiores missionários da história. Diferente de muitos líderes religiosos de sua época, Paulo não permaneceu em um único lugar. Ele viajou intensamente, percorrendo milhares de quilômetros por essas estradas, visitando cidades estratégicas como Antioquia, Éfeso, Corinto e Roma. Sem essa infraestrutura, suas viagens missionárias seriam extremamente limitadas, lentas e perigosas. Com as estradas romanas, porém, ele conseguiu estabelecer comunidades cristãs em diversos centros urbanos importantes. Além disso, não eram apenas as estradas físicas que favoreciam a expansão da fé. O próprio contexto do Império Romano contribuía significativamente. Havia uma relativa unidade política conhecida como Pax Romana, que garantia certa estabilidade e segurança nas viagens. Patrulhas militares protegiam as rotas, reduzindo a incidência de assaltos e conflitos locais. Isso permitia que missionários, comerciantes e viajantes circulassem com mais tranquilidade, algo essencial para a disseminação de ideias. Outro fator fundamental foi a língua. O grego koiné, amplamente utilizado no Império, funcionava como uma espécie de idioma universal. Isso significa que a mensagem cristã podia ser compreendida por diferentes povos sem grandes barreiras linguísticas. Assim, quando os apóstolos pregavam, suas palavras tinham alcance muito maior do que se estivessem limitadas a dialetos locais. Do ponto de vista arqueológico, há evidências fascinantes que reforçam essa conexão entre as estradas romanas e o crescimento do cristianismo. Ruínas de antigas cidades ao longo dessas rotas revelam vestígios de comunidades cristãs primitivas, como casas adaptadas para reuniões e inscrições com símbolos cristãos, como o peixe. Em locais como Éfeso e Filipos, escavações mostram a presença de espaços que provavelmente foram utilizados por primeiros seguidores de Cristo, justamente em pontos estratégicos de circulação. Outro aspecto interessante é o sistema de marcos miliários, pedras colocadas ao longo das estradas indicando distâncias e direções. Esses marcos não apenas orientavam viajantes, mas também simbolizam algo maior quando olhamos pela perspectiva da fé. Cada quilômetro percorrido representava a expansão de uma mensagem que ultrapassava fronteiras geográficas e culturais. As estradas também facilitaram a troca de cartas entre as comunidades cristãs. Muitas das epístolas do Novo Testamento, atribuídas a Paulo e outros líderes, só puderam circular com eficiência graças a essa rede de comunicação. Essas cartas eram lidas, copiadas e compartilhadas entre igrejas, fortalecendo a unidade doutrinária e espiritual dos primeiros cristãos. Ou seja, as estradas não apenas levaram pessoas, levaram ideias, ensinamentos e esperança. Mesmo em meio às perseguições, que em alguns períodos foram intensas, essa estrutura continuou desempenhando um papel essencial. Paradoxalmente, quanto mais os cristãos eram dispersos, mais a fé se espalhava. E, novamente, as estradas estavam lá, como canais que conduziam não apenas pessoas em fuga, mas também sementes de uma nova crença. É impressionante perceber como algo aparentemente técnico e político, como a construção de estradas, acabou sendo usado dentro de um plano muito maior. Aquilo que foi projetado para consolidar o poder de um império terreno acabou contribuindo para a expansão de uma mensagem espiritual que atravessaria séculos. Quando olhamos para a história com atenção, percebemos que nada está isolado. Infraestrutura, cultura, política e fé se entrelaçam de maneiras surpreendentes. As estradas romanas são um exemplo claro de como elementos concretos podem servir a propósitos transcendentais. E essa é apenas a ponta do iceberg.
Se essa reflexão despertou sua curiosidade, continue acompanhando a série quando a história encontra fé, aprofundando. Há ainda muitos fatos históricos e descobertas arqueológicas fascinantes que ajudam a iluminar as origens do cristianismo e a compreender melhor o mundo em que ele surgiu. Inscreva-se no canal, deixe seu like, comente o que mais te chamou a atenção e compartilhe com outras pessoas. E não perca os próximos episódios, porque quanto mais a gente aprofunda, mais percebe que a história guarda conexões incríveis que transformam a nossa forma de ver a fé e o mundo.